Bom dia a todos. Estávamos só aqui em problemas logísticos de som, mas vamos começar. Bem-vindos. É muito bom para nós vermos a casa cheia. É sinal que é um tema de interesse para os associados e entidades que foram convidadas a estar aqui presentes hoje. O evento é apenas a divulgação do arranque do Guia do Licenciamento. É um projeto conjunto da APREN e com as entidades oficiais responsáveis pelo licenciamento, a Direção-Geral de Energia e a Agência Portuguesa do Ambiente. E, basicamente, eu vou fazer uma breve introdução do que é o plano de trabalhos para este projeto e depois achámos que fazia todo o sentido fazer aqui um debate com as entidades e falarmos um bocadinho do licenciamento, que é sempre um tema com muita coisa para debater e que nem sempre há soluções imediatas. E assim, não perdendo muito mais tempo, o que é que se pretende com o guia? O guia, para já, é só dedicado, numa primeira fase, a projetos de energia renovável onshore das tipologias de solar, eólico e híbridos. Logicamente, a ambição é que depois, no futuro, haja um alargamento para outras tipologias de projetos, mas nesta fase é o que nós estamos a trabalhar. O guia pretende garantir que se crie uma ferramenta bastante clara e visível dos processos, com requisitos e critérios muito visíveis e transparentes, e para agilizar e tornar o processo mais expedito e, como é lógico, assim garantir uma maior qualidade do que é o processo de licenciamento. Lógico que é um instrumento que pretende apoiar os promotores, mas não só, também as entidades, e assim, como é lógico, a sua envolvência tinha que ser, não fazia sentido que o processo fosse de outra forma. E, por último, nós queríamos garantir também resposta ao que tinha sido proposto à Secretaria de Estado responsável pela área. No projeto anterior que a APREN teve com a BioInsight, que teve também a colaboração das entidades oficiais, onde tinha havido um mapeamento dos pontos críticos do licenciamento, uma das propostas que tinha sido feita era ser criado o Guia de Licenciamento. Deste trabalho anterior, muitos das soluções propostas, algumas delas foram incorporadas no Decreto-Lei 15 de 2022, como é lógico, não tudo, mas achamos que foi um bom primeiro passo, como é lógico, agora é preciso concretizar. Assim, qual é a abordagem que foi feita para dar início ao projeto e se este é um eventamento de arranque para divulgar aos nossos associados aquilo que nós estamos a fazer, podemos-vos dizer que o projeto efetivamente já começou em março e está em andamento. Pronto. Mas na primeira fase nós quisemos criar uma comissão técnica de acompanhamento, foi identificado o que é que nós achávamos que fazia sentido estar em reuniões mensais para acompanhar o projeto e durante os períodos entre estas reuniões haver desenvolvimento de trabalho. Nesta comissão técnica está a DGEG, representada pela Direção de Serviços Elétricos, com a representação do engenheiro Filipe Pinto, com o engenheiro António Baltazar, o engenheiro Carlos Ribas e a Helena Barradas. Da parte da APA está o Departamento de Avaliação Ambiental, com a direção da engenheira Maria de Carmo Figueira, com a Sara Cabral, a Catarina Fialho e o Nuno Sequeira. Do lado da APREN está o Departamento Técnico, comigo, responsável do departamento, e o resto da equipa que tem toda participado, a Mariana Carvalho, o Miguel Santos, o Ricardo Ferreira e o Gonçalo Martins. Ainda estamos a fazer o projeto com o apoio da BioInsight, consultora, principalmente para nos apoiar na parte ambiental, em que está o Miguel Mascarenhas e a Helena Coelho. Isto é a comissão técnica. Para além das entidades aqui representadas, nós estamos com o apoio direto à APREN, com 2 associados que fazem parte do grupo de licenciamento e tem um bocadinho a coordenação do grupo de licenciamento, que é a GENERC, com a engenheira Ana Guerreiro e o engenheiro Timóteo Monteiro, do quais desde já agradecemos todo o apoio que tem sido dado e, como é lógico, a todas as pessoas da equipa técnica. Isto é a nossa base de trabalho, são estas pessoas. Como é lógico, não queremos deixar o guia fechado
dentro desta comissão, pretendemos depois alargar e ter a opinião de todos vocês. A definição da estrutura está feita também, foi a parte inicial, foi definido um índice em que toda a gente se sentisse confortável e que batesse todos os pontos que achamos essenciais estarem visíveis dentro do guia, e nesta fase estamos já numa fase de desenvolvimento de conteúdos. Fechando uma fase de draft do que a gente achamos que seja já execuível para levar a debate, nós pretendemos fazer sessões colaborativas, que à partida serão feitas no fim do mês, início de julho, com os associados e outras entidades envolvidas no processo, que serão convidadas, para limarmos arestas, percebermos se nos está a faltar identificar alguma coisa importante, olhar também para todos os produtos que têm que ser identificados, que os promotores têm que desenvolver para o processo de licenciamento e criar algo que seja confortável para todos. Pronto. Finalmente, o que nós pretendemos depois fazer, como é lógico, é a divulgação. Assim, em termos de produtos, as 2 primeiras fases estão fechadas, neste momento estamos a criar o guia em si e no final, como é lógico, pretendemos fazer uma nova sessão pública em que vos possamos apresentar o guia. Pronto. O projeto é isto, fazia-nos todo o sentido informar a toda a gente que o estamos a fazer, vamos querer inputs de toda a gente e por isso resolvemos fazer esta sessão. Não obstante, achámos que era interessante fazer um debate sobre licenciamento. Sabemos que todos os dias surge uma coisinha nova, um problema novo e é efetivamente, se calhar, um dos pontos mais críticos hoje em dia dos projetos de energia renovável, e assim eu convido os nossos convidados para o debate para se juntarem a mim e para iniciarmos. Engenheiro Maria José Espírito Santo, Dr. Nuno Lacasta e Engenheiro Pedro Amaral Jorge, obrigada. Bem, muito obrigada, em primeiro lugar, por terem aceito e por este nosso primeiro passo e esta iniciativa conjunta, mas, como sabemos, o licenciamento é efetivamente necessário continuar a haver aqui uma colaboração e um esforço, ainda mais no cenário atual que temos um novo pacote da União Europeia com o REPowerEU, que apresenta muito mais desafios. Saíram novos documentos, uma nova proposta de diretiva das renováveis, em que nos traz algumas medidas concretas, que algumas delas era algo que a gente já vinha a discutir, outras já estão implementadas, nomeadamente a criação de zonas preferenciais para projetos renováveis, onde nestas zonas é suposto num ano o processo de licenciamento ser iniciado e concluído, reforçar mais uma vez a necessidade de haver apenas um ponto de contacto para a realização, para o início, para todo o processo de licenciamento e não haver o promotor ter que ir a diferentes entidades para realizar todo o processo, que a falta de resposta de entidades deve ser considerada mesmo a aprovação silenciosa, a aprovação tácita e, finalmente, que os projetos renováveis devem ser considerados de interesse público. Posto isto, e efetivamente algumas destas coisas já estão na nossa legislação, umas a funcionar, outras não, e o que eu gostava de saber e que nos partilhassem aqui um bocadinho connosco, como é que vem esta nova ambição e o que é que vai ser necessário para conseguirmos dar resposta. E eu começava já aqui pelo Dr. Nuno Lacasta. Bem, como disse, bom dia. É muito bom estarmos aqui hoje em presença. Muitas das pessoas que estão aqui, nós falamos convosco diariamente. E sobretudo é muito bom termos presente que era importante termos este dia concluído o mais rapidamente possível. Ainda assim, como estava a referir, há coisas que já estão na lei, o Decreto-Lei 30 é um exemplo disso. Há coisas que estarão na lei brevemente, na medida em que está a ser preparado um novo diploma, justamente para começar a internalizar no ordenamento jurídico português alguns dos princípios do REPowerEU. E por isso, o que temos que fazer é acelerar tudo isto. Eu diria que, no que diz respeito, por exemplo, à questão da presunção de interesse público nacional, uma tradução livre neste momento daquilo que está na REPowerEU, Overriding Public Interest, que
faz, obviamente, sentido colocar isso na lei portuguesa e podemos fazê-lo quanto antes, não tenho quanto a isso dificuldade maior. Há uma série depois de temas que temos que discutir à boleia disso, e alguns deles estamos já discutindo convosco, mas eu creio que ali o principal desafio é identificarmos rapidamente as go-to-areas. E porquê é que digo isto? Uma delas, potencial, já está, neste momento, estamos a fazer já o trabalho de, permite-me utilizar a expressão, de assigar. Isto são terrenos públicos e é relativamente fácil fazer este tipo de análise. Mas não podemos ficar por aqui. E a minha convicção é a de que, depois, quando começarmos a cigar tudo isto na malha mais fina, em vez de, se calhar, termos 7 ou 8 grandes áreas, não quer dizer que não possamos ter, mas 7 ou 8 grandes áreas, vamos ter uma série delas, vamos ter que andar ali a meandrizar entre as diferentes restrições de propriedade pública, servidões e tudo mais. E, portanto, esse trabalho tem que ser feito quanto antes e temos esse empenhamento, desde logo na relação à APAG, mas depois temos que envolver, como sabem também, o Ministério da Agricultura na RAN e as Comissões de Coordenação Regional na REN, e já nem falo muitos municípios, naturalmente, são temas que bem sabemos. No que diz respeito aos parceiros setoriais e operar a prática do deferimento tácito, nós já fazemos isso no dia-a-dia. Com os parceiros setoriais, é o nosso maior stress, não escondo isso. Aliás, muitos de vocês, quando falam connosco, nos dizem, sabem que a coisa está, nós estamos à espera desses mesmos parceiros, porque o princípio é a aceleração destes projetos, temos obviamente que todos ficar sensibilizados, do ponto de vista das entidades públicas, que não tendo gente para tudo, temos que ser capazes de, cada um de nós, perceber que se eu não pronunciar sobre isto dentro deste período, 10 dias úteis, que é o prazo do Código de Procedimento Administrativo, ou, por exemplo, uma matéria bilateral entre a APG, que é saber se o projeto, uma vez entrando, nós temos combinado um prazo de 5 dias para a APG se pronunciar em termos de dizer sim ou sopas avancem com esta avaliação de impacto, por exemplo. Para nós é muito importante porque isso significa que nós conseguimos depois priorizar o volume de trabalho, de outra forma as coisas vão entrando. E isso é um tema. Também acho, só uma nota muito rápida, o que eu gostaria que este licença guia também tivesse, se possível, é que fosse o resultado de um consenso, dentro do possível, de um consenso entre os diferentes stakeholders. No fundo, quando nós lançámos este projeto, eu lembro de dizer isto, olhemos para isto como se faz no âmbito, por exemplo, da certificação da ISO, das regras ISO. As regras ISO sempre foram desenhadas entre as entidades públicas e as entidades privadas. É este o objetivo que teria aqui presente. Também daria uma nota final. É importante que as equipas de projeto incorporem, in-house ou não, gente que saiba do ambiente, gente que saiba do território. Eu digo isto com toda a transparência, já vos disse a muitos de vocês na cara, enfim, tipicamente tem sido online, mas que é muito importante que as pessoas que estão a montar estes projetos saibam o que é uma unidade, que saibam o que são as restrições de utilidade pública associadas a esses mesmos projetos, porque então a conversa realmente, se conseguimos, em função disso, poupar semanas ou meses. E estou a ver que isto está a melhorar muito, obviamente, mas ainda há algum caminho a percorrer. Muito obrigada. Engenheira. Bom, eu partilho aquilo que o Bruno disse. Efetivamente, nós já começámos a fazer isso, a identificar zonas. Quando foi o primeiro leilão de 2019, fizemos um trabalho com a colaboração da Direção-Geral do Ordenamento do Território, em que procurámos identificar zonas com menos condicionantes. É um facto que depois, na realidade e a prática, aparecem outras questões, mas esse trabalho foi feito já na perspectiva de minimizar, digamos, os impactos que determinada utilização do espaço, seja para eólica,
solar, etc., poderia vir a ocasionar. Portanto, esse trabalho foi feito inicialmente, foi uma tentativa de definir essas zonas prioritárias em termos de utilização para energia renovável e, portanto, continuamos também a fazer. Agora, sim, deverá ser mais intensificado, temos o Tripalario, que obriga precisamente a essa compatibilização de usos, designadamente usos, que é uma questão que a nós nos tem preocupado, que é a compatibilização por exemplo, centrais solares com o arranjo, portanto, e os promotores têm sentido isso, que não tem sido nada fácil, porque arranjo, por norma, é não, e, portanto, que é contrário àquilo que veio, efetivamente, agora no Tripalario, que até define um termo que é o agrivoltaico, que é precisamente para dar resposta a uma das questões que se coloca na compatibilização de usos. Também temos, agora, há muitas das coisas que já vêm efetivamente incluídas na nossa legislação, há outras que teremos que complementar. Outra compatibilização tem a ver também com a utilização das albufeiras, que também já temos e temos até um leilão que foi lançado relativamente para essa utilização em termos de fotovoltaicas flutuantes. A questão importante e a dificuldade que nós sentimos, eu penso que haverá que temos que ter todos uma campanha de sensibilização e de informação, designadamente com os municípios. Os municípios neste momento são um entrave grande, por um lado por falta de resposta atempadamente. Eu penso que o deferimento tácito irá, digamos, resolver parte do problema, não resolverá o problema na totalidade. Mas nós temos a DGECT e a experiência que, com o contacto direto de alguns municípios que demoravam a dar resposta, muitas vezes por falta de conhecimento ou de informação relativamente àquilo que era pretendido, e um simples contacto com o município, uma explicação, um contacto direto entre a DGEG e os próprios municípios, conseguiu ultrapassar essa situação. Isto não acontece para todos, portanto temos realmente experiência que alguns que são completamente contra este tipo de abordagem e este tipo de colaboração, mas é uma coisa que eu acho que se tem que apostar numa sensibilização e numa informação, porque muitas vezes é por desconhecimento daquilo que neste momento nós temos que enfrentar. Portanto, Portugal tem umas metas muito ambiciosas e, portanto, isto é um desafio nacional, não é um desafio do particular da empresa A, B ou C. Portanto, é um comprometimento a que um Estado-membro se comprometeu, portanto, perante a Comissão Europeia, e temos que todos puxar para o mesmo sítio, trabalhar em articulação para realmente conseguirmos cumprir esse desígnio. E muitas vezes é essa sensibilização que algumas entidades não estão tão sensibilizadas e para trabalhar com este objetivo em comum. E, portanto, eu penso que isso era uma questão que teria que realmente ser equacionada para além do guia do licenciamento, que eu acho que é importantíssimo, porque dará uma ferramenta a todos para saber efetivamente quais são as preocupações, quais são as melhores ferramentas que temos para ultrapassar este e aquele problema, e, portanto, será uma informação comum a todos que estão a trabalhar nesta área, seja a parte dos investidores, das empresas de projeto, seja a parte das entidades administrativas que estão no licenciamento, e penso que isso era essencial. Sem dúvida, há aqui um trabalho muito grande também a fazer com os municípios. Pedro, ainda estávamos a discutir o 50
for 55 e de repente temos um REPowerEU em que o Governo já disse que vamos antecipar a meta para 2026. A APREN, como é que está a olhar para isto? Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer ter-vos aqui frente a frente, sem ser sempre com Teams, e dar os parabéns à equipa da APREN por ter posto este evento com a qualidade que o fez. Eu queria dar um passo atrás na questão do Go-to-Areas e antes de irmos para o Fit for 55. Nós tínhamos um Plano Nacional de Energia e Clima que tinha aproximadamente umas metas de chegarmos a 9 gigawatt de eólica partindo de 5, chegámos a 9 gigawatt de fotovoltaico partindo de 600 mega, tínhamos a hídrica equacionada com cerca de 9 giga e estávamos todos contentes e de repente chegámos à conclusão que o IPCC dava umas projeções das alterações climáticas e do impacto do aumento da temperatura média do planeta, que os 40% de redução de emissões que estavam pensados inicialmente eram substancialmente insuficientes e passámos para 55% de redução de emissões com base em 1990 e isso trouxe-nos, já sabíamos nós antes do PNEC ser revisto, que ele teria que ser revisto efetivamente por uma questão meramente ambiental. Ora, o 24 de fevereiro traz um problema novo, não é? Porque o REPowerEU surge como uma resposta de independência energética e de segurança de abastecimento e, portanto, não temos só um problema ambiental, temos um problema geopolítico de enquadramento da segurança de abastecimento. E se fizermos umas contas básicas, assim muito por alto, como diz o meu antecessor, on back of an envelope, e é fácil perceber que o que nós temos que chegar, em média, para cumprir o Fit for 55 e só aquilo que é conhecido, o REPowerEU, que tem, essencialmente, 45% de incorporação de fontes renováveis no consumo final de energia e 42% de eficiência energética com base também em 1990, apesar desses 42% não serem claros, porque aquilo que está escrito não se percebe em português, mas a minha interpretação é essa, então as metas a que nós temos que chegar, quer de eficiência energética, quer de aumento de eficiência renovável, assim, macronúmeros, com todo o erro possível, estamos a falar de qualquer coisa como 15 gigawatts de eólica, 15 gigawatts de fotovoltaico e se tivermos a nossa contribuição na produção de hidrogênio verde, que partíamos 2,5 gigawatts, temos que chegar a 4,5 ou 5, que têm que ser abastecidos também com cerca de 7 gigawatts de potência renovável. Ora, com estes números todos, partimos aí que temos que chegar aí, assim, por alto, em 2030, a 42 gigawatts de potência instalada. Vamos partir cerca de 15,5 e demoramos 20 anos a instalar 10 giga. E as instituições que estão afetas ao licenciamento com toda a responsabilidade, que estão com a sua dotação orçamental no business as usual, e portanto a responsabilidade não é integralmente delas, na minha opinião passa pela iniciação do financiamento, achamos que vamos conseguir licenciar com o modelo que tínhamos até agora cerca de 25 gigawatt. Estamos em 2022, praticamente acabou, faltam-nos 8 anos, como dizia o Sr. Engenheiro António Guterres, 25 gigawatts a dividir por 8 anos é só fazer as contas, não é? Portanto, nós estamos com quase 2,7 giga e este ano, quanto é que nós licenciámos e instalámos? 300 mega de eólica e 48 de fotovoltaico. Então, estamos a olhar para soluções do problema num paradigma antigo e paradigma novo. Renováveis neste momento não é só sustentabilidade ambiental, é a segurança de abastecimento, independência energética e a possibilidade de haver competitividade da economia de todos os Estados-membros da Comissão Europeia. Dito isto, os go-to-areas têm uma vantagem muito grande, mas a grande restrição que nós temos em Portugal é que estamos a fazer projetos de licenciamento com a restrição de onde existe rede elétrica. E acho que está na altura de pensarmos que o paradigma de que não podemos mexer na rede elétrica porque as tarifas da rede não podem ser alteradas não resolve o nosso problema. Porque nós sabemos que com as renováveis no mercado marginalista ou no mercado a prazo, mas o levelized cost of electricity das renováveis vai-nos trazer para valores e patamares, quando o mercado assim funcionar, muito baixo custo de eletricidade. Então, se vamos reduzir a componente da energia na tarifa de eletricidade, temos obrigatoriamente, para que isso aconteça, aumentar a componente da tarifa das redes na tarifa final ao consumidor final, tentando manter sempre a mesma acessibilidade económica versus o PIB, ou seja, aquilo que nós vamos gastar em energia, na sua totalidade, em toda a cadeia de valor, não poderá ultrapassar 8% do PIB. E se calhar não vai ultrapassar, só onde reduzirmos na produção de eletricidade e outros energéticos, vamos ter que aumentar nas redes para que consigamos efetivamente implementar o Clean Energy Package. Porque senão a democratização, a bilateralização, o prosumer são só palavras bonitas e não vão acontecer na realidade.
O que é que eu quero dizer com isto? É que nós temos que efetivamente pensar de modo muito sério, e eu posso informar-vos que a APREN já pediu ao Sr. Ministro das Finanças uma audiência para lhe explicar quais são os impactos positivos na receita fiscal, no crescimento do PIB, no desenvolvimento da economia, no aumento da geração de emprego, se implementarmos apenas o PNEC e a Estratégia Nacional do Hidrogênio muito antes do Fit for 55 ou sequer do REPowerEU. Ou seja, estamos aqui com restrições de controle de déficit orçamental de uma coisa que pode valer umas dezenas de milhões de euros, quando o que está em causa são milhares de milhões de euros até 2030 de arrecadação fiscal, de crescimento do PIB, de aumento do emprego. E, portanto, voltando ao ponto, Susana, é assim. Acho que claramente as metas estão aí, metas são facílimas de anunciar. É como formular estratégias. O problema das estratégias não é a sua formulação, é quando se vai para o terreno e se começa a implementar, não é? E, portanto, eu acho que nós temos aqui um desafio, só que vamos ter que pensar nisto completamente diferente de raiz. Temos que nos dimensionar para perceber, é como eu produzir caricas. Se a minha fábrica produzia 100 caricas por dia, eu agora tenho que produzir 10 mil caricas por dia, a fábrica é a mesma, é impossível. É uma questão processual elementar, não tem segredo nenhum. Portanto, o que nós temos todos, enquanto setor, é que fazer pressão para que nós dimensionemos todas as entidades afetas ao licenciamento de forma adequada a conseguir cumprir as metas a que nos estamos a propor. Porque só anunciá-las e depois não fazer tudo o que é da implementação da máquina da fábrica para que isto aconteça, é um delirismo puro. Eu gostava de sublinhar isto, Pedro dizia, porque... E ao fazermos isso, temos que ter consciência que temos que fazer bottom-up, top-down e depois, como todos nós, na trincheira, no dia-a-dia, para o pipeline que já existe. Isto é sublinhar o que estás a dizer, atenção. Eu concordo. Mas temos que ter noção de que não podemos fazer stop and go. Porque às vezes há essa tentação de, como há pouco diziam, temos o Fit for 55. No Fit for 55, o que é que estava a acontecer na prática, antes da guerra da Ucrânia? Estava toda a gente a dizer que afinal já não queria. Vale a pena pôr isso em cima da mesa. O Fit for 55 estavam as metas todas lá bonitas. Quando entra na negociação difícil ao nível de conceito, de repente já todos querem exceções, incluindo o nosso país. E, portanto, de repente estava toda a gente a ver que aquela meta já não... Se eu continuo assim, já não vou conseguir alcançá-la. Vai a guerra da Ucrânia, pumba, metas mais por cima. Portanto, o que eu estou a tentar aqui com isto dizer é, reforçando este argumento, que nós não estamos preparados, em geral as sociedades, e obviamente a portuguesa também, para este nível de desafio. E temos que nos preparar rapidamente. Algumas coisas são por iniciativa legal. E ser por iniciativa legal quer dizer que Portugal pode e deve, como está a fazer, o Decreto-Lei 30 é um exemplo disto, Portugal antecipou-se ao REPowerEU nessa dimensão. Se calhar alguns dirão que queria que fosse mais longe, outros dirão que queria... Legítimo. Nós temos que continuar a fazer esta antecipação. Eu até sou defensor de uma coisa, para mim é muito, muito, muito relevante, e aliás estarei amanhã em Bruxelas com outros diretores de ambiente da União Europeia para falar com os meus colegas da Comissão Europeia, porque se olharem para o REPowerEU, diz lá uma coisa, não sei se já toda a gente leu aquilo, eu suponho que sim, porque se não leram deviam ter lido, mesmo sendo gestores de projeto. Porque a dada altura também é lá dito o seguinte, e tudo isto visto, como não podia deixar de ser, no caso concreto. É a mesma coisa que dizer, fazemos estas go-to-areas, mas depois no caso concreto vamos analisar tudo, vamos ver como é que é. Portanto, este trade-off tem que ser feito. E eu não quero dizer, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, visto no caso concreto, não quer dizer que não se possa fazer regras gerais e abstratas. Eu sou defensor, dentro do possível, de fazer regras gerais e abstratas, porque fazer tudo na base do caso concreto, tudo na base bottom-up, o que vai gerar, pela minha experiência, é uma arbitrariedade que é insanável para resolver estes problemas. Já para não dizer outras coisas. Até porque há ambiguidades técnicas e as pessoas podem ter interpretações distintas sobre o mesmo problema e não têm um guia para resolver. Pois, mas isso é algo que... Daí a importância do guia, precisamente para colmatar essas interpretações divergentes. Ou seja, termos uma referência para que todos temos um pensamento alinhado relativamente àquilo que é preciso fazer para conseguir cumprir os prazos de licenciamento. E não nos podemos esquecer aqui que há um elemento, nós temos o tema do licenciamento elétrico, o tema do licenciamento ambiental, mas também de sua importância e que começa a surgir agora, que é o licenciamento municipal da licença de construção, porque os municípios estão a começar a reagir não favoravelmente, eu não estou a dizer que são todos e não se pode generalizar, mas nós conhecemos casos concretos que se começam a criar, vamos chamar, taxas anti-renováveis, para simplificar a linguagem,
porque acham que a disputa do território dentro das suas atividades económicas, a instalação de centrais de produção de eletricidade renovável ou de produção de hidrogênio verde, efetivamente não configuram um valor acrescentado à economia do município, apesar de acrescentarem valor à economia do país. E nós temos que tratar isso como tem que ser tratado, não é simplesmente ignorar e fazer de conta que não existe, porque há um exemplo importante que nós temos todos que ter cientes, e quem anda nisto há muitos anos sabe, toda a infraestrutura de centros eletroprodutores eólicos foi feita no acordo com os municípios, com uma compensação direta onde estavam instalados esses municípios, e agora que estamos no ponto último da transição energética, os outros municípios não se veem da mesma forma beneficiados quando toca à sua ocupação do território. E isto tem que ser resolvido. E também não vale a pena só enunciar e não ter uma formulação para isso. Licenciamento de construção, licenciamento ambiental e licenciamento elétrico, porque o projeto só entra em construção e em operação depois desses 3 passos e dessas 3 etapas estarem cumpridas. Bem, sem dúvida. Mas ainda antes do REPowerEU, não é? Nós em janeiro saiu o Decreto-Lei 15 de 2022, que já trazia alterações importantes e que a APREN se revê em muitas das coisas que vêm neste Decreto-Lei, nomeadamente a definição da plataforma eletrónica para o licenciamento e também a nomeação de um gestor de projeto que possa acompanhar todo o processo. E ao Filipe. Após 6 meses, o que queremos aqui perceber um bocadinho convosco é quais têm sido os desafios e como é que está a correr a implementação. Maria José, eu dava-lhe agora primeiro a palavra. É assim, nós, para além do guia do licenciamento e para além da plataforma e dos prazos mais curtos que temos, há uma coisa que é importante referir, é que a legislação trouxe efetivamente mecanismos que estão alinhados com o REPowerEU, só que se esquece de uma coisa, e o Pedro falou aqui que pediu uma audiência ao Ministério das Finanças. Há uma coisa que o Ministério das Finanças também tem que ter presente, é que toda esta transição energética não se faz sem pessoas, e as pessoas são as mesmas. São as mesmas ou menos ainda, porque entretanto se vão reformando, vão enfrentando novos desafios que lhe dão mais uma capacidade financeira que não têm na administração pública, e portanto tudo isto é um problema que nós enfrentamos. A questão do gestor de processo, do gestor do processo é efetivamente... acho que é uma medida que na sua essência é positiva, só que nós não temos pessoas para ter gestão de processos, porque temos 3 ou 4 pessoas para 1000 ou 2000 processos. Portanto, isto coloca uma questão que a nós, mesmo tentando contratar pessoas, não temos nada para oferecer a não ser a base da carreira. Isto igualmente se passa com a questão das plataformas eletrónicas. Nós temos aqui, e vamos partilhar, digamos, o Ciliamb, que é uma plataforma que existe, e para nós termos acesso e podermos, quer nós estarmos a APA e a DGEG em articulação, como, digamos, permitir aos promotores que entrem também nessa, como fazem agora, a utilização dessa plataforma. Este foi, ao fim de 6 meses, aquilo que nós conseguimos, nós de GEC conseguimos, em conversa, em articulação com a APA, conseguimos obter, porque estamos dependentes de um procedimento de cabimentação e de contratação que vai demorar com certeza 1 ano ou 2 anos até conseguimos ter luz verde da Secretaria-Geral para nos dar, digamos, as ferramentas para conseguirmos contratar. Portanto, é um processo complexo
e que não se compagina, quer dizer, uma coisa é ter uma plataforma no papel, e é de todo louvável, nós estamos na era da digitalização, efetivamente, só que depois temos problemas do dia-a-dia que não se compaginam com as boas intenções que estão no papel. Portanto, isso é extremamente complexo. Portanto, estamos efetivamente a tentar desenvolver isso, e agora a próxima, digamos, a medida a curto prazo foi precisamente partilharmos a plataforma do Ciliamb. Não sei, digamos, qual será o tempo em que conseguiremos operacionalizar, porque temos essa dificuldade, tivemos essa dificuldade que ainda estamos a ter com plataformas que também não tem a ver com o que está no Decreto-Lei do 15, nem em termos de renováveis, mas temos com os técnicos responsáveis, com o autoconsumo, com as comunidades de energia, e, portanto, isto é uma agonia lenta que dura há 3 anos. E, portanto, suspeito bem que a plataforma será outra agonia lenta se não, digamos, sensibilizarmos quem de direito para as limitações que a administração pública tem. Nuno, como é que Deixe-me só dar uma nota sobre este serviço. Aproveito e direciono a questão para si, porque efetivamente isto tem que ser uma plataforma que dê resposta a tudo, e tem há bastante tempo o Ciliamb, que dentro das suas limitações vai funcionando, por isso como é que... Eu gostava de dar 3 notas. O Ciliamb está neste momento num processo de avaliação externa por parte da OCDE, da Comissão Europeia, com vista precisamente a, no fundo, acrescentar melhorias. Muitas delas estão identificadas, quer por nós, quer pela CCDR, quer pelos promotores, coisas como seja melhorar o simulador, coisas como seja melhorar os formulários, se calhar fazer uma relação entre um e outro mais automatizada com alguns algoritmos, que é muito relevante. Por exemplo, uma coisa que acontece com muita regularidade, não digo nesta área, mas em geral, é que um promotor na simulação diz que não tem chaminés, depois vai fazer vai preencher o formulário e obviamente mete lá uma chaminé com os fatores, com as emissões associadas. E o que nós temos que, hoje em dia isto é conferido à mão, por assim dizer, e no futuro temos que ter um algoritmo que faz o feedback e revê a simulação em função disso. Ou mesmo, em algum caso, possa fazer uma espécie de como é que se diz, shut-off de uma componente da simulação que simplesmente não se aplicará àquilo que é a realidade. Mas aquilo que fizemos de imediato, visto que temos a plataforma, foi disponibilizá-la para a DGEG, no sentido, isto é muito importante que percebam, isto é utilizar uma plataforma que já existe, do ponto de vista do fluxograma que está lá subjacente, com as alterações que, entretanto, forem vistas como necessárias, mas com o front office de DGEG. Isto quer que fique absolutamente claro. O front office será DGEG. E assim é que deve ser. Não quer dizer que ela não interopere com a componente ambiental quando aplicável. Evidentemente que sim, vamos ver como corre. Eu concordo com a Maria José. Nós demorámos 4 anos a montar a nossa e, portanto, daqui a 4 anos não pode ser. Não podemos estar a discutir, fazer um evento público lançando uma plataforma. Eu vou-me repetir. Eu acho que melhorias incrementais ajudam. Melhoria de processos com a máquina como está montada ajuda, mas a palavra aqui é disrupção. São 25 gigawatts para instalar até 2030. 31 de 12 de 2000. Depois mais aquela derrapagem que a Comissão Europeia nos permite ali para 31. O que nós temos que olhar para isto, e eu concordo com o que vocês disseram, mas eu acho que isto tem que ser olhado uma lógica de trás para a frente, ou seja, do fim para o começo. Se estas são as metas, o que é que eu preciso de processar por mês? Para eu processar isto por mês, que processos e procedimentos é que eu preciso ter? Estes processos e procedimentos, quantas pessoas têm que ter e qual é a função e a atividade e a responsabilidade de cada uma das pessoas neste processo? Onde é que isto está espelhado numa plataforma transparente, com visibilidade e previsibilidade de quanto é que vai demorar o licenciamento, e depois toda a gente sabe com o que é que pode contar desde que submete o seu processo inicial. Agora, volto a repetir, a gestão do território é fundamental, nós vamos ter disputas do território,
Temos que, de uma vez por todas, deixar de pensar que o tronco da rede elétrica, quer transporte, quer distribuição, como está, para aquilo que nós precisamos de fazer, é suficiente e não precisa de ser alterado. Precisa ser alterado. O PDIRT e o PDIRT vão ter que incorporar também o REPowerEU e aquilo que são as expectativas previstas nas metas, mas o que nós estamos a falar aqui é a plataforma é importante, todo o processo é uma questão de responsabilização direta que também é importante, mas nós temos que redesenhar todos estes processos e fazer isto tudo de novo, ao mesmo tempo que vamos continuando a trabalhar com a plataforma existente, porque não dá para parar e daqui a 2 anos retomamos. Portanto, estamos em cima do cavalo ou a cair do cavalo. E este é que é o grande desafio que nós temos aqui neste momento e temos que nos capacitar, e nada disto é feito sem dotação orçamental, e acho que temos que começar por resolver esse problema, ou pelo menos tentar sensibilizar os responsáveis políticos para esse problema e, com isso, começar a avançar. E, obviamente, que a APREN está totalmente disponível, até na lógica da plataforma, de cooperar naquilo que lhe seja permitido para acelerar a implementação da mesma e o redesenho da mesma. Exatamente. Bem, ainda, e como estávamos a dizer há bocado, o Governo antecipou-se efetivamente ao pacote do REPowerEU e em abril publicou o Decreto-Lei 30A, já mais uma vez com uma série de medidas de simplificação, em que algumas vinham reforçar coisas que até já estavam e outras são efetivamente novas. Mas, se calhar, uma das medidas que vem ser reforçada é, efetivamente, a questão da análise caso a caso e que, neste momento, define que é parte da DGEG fazer consulta ou não à APA mediante uma avaliação inicial. Como é que as duas entidades estão, neste momento, a colaborar neste ponto e se já tem solução, se já está a funcionar? Bem, este diploma levanta a necessidade de, no fundo, fazer uma redistribuição de processos entre a APA, a DGEG, o IAPMEI, mas também envolve as CCDR como coordenadoras de alguns processos. E o que nós fizemos foi, obviamente, sentar com particularmente o IAPMEI e a DGEG, a questão da disponibilização da plataforma CILIAM vem nesse âmbito também, e com o IAPMEI, que tem a plataforma Sistema de Indústria Responsável, ela já é hoje interoperável com a plataforma Licenciamento Único Ambiental CILIAMB, e combinámos uma série de procedimentos com vista a essa transferência e no fundo, em rigor aqui entre nós, tratou-se de clarificar uma matéria que já estava prevista quer na diretiva, quer na legislação, e isso foi importante. Relativamente à DGEG em particular, nós já temos identificado os projetos que passam para essa decisão DGEG. A DGEG está a identificar aqueles que nos pedirá ou não parecer nos termos do diploma. Também nos deu indicação de alguns projetos que queria que nós concluíssemos esse trabalho, uma vez estavam praticamente concluídos, e nós já, obviamente, o fizemos. Creio que temos neste momento dois pendentes para decisão, e pronto, basicamente, eu não sei se o Pedro vai dizer que isto é incremental ou não, mas verdadeiramente é o trabalho que a gente tem em cima da mesa e vamos Não, mas as melhorias incrementais são esses quick wins são de esgotar e aproveitar todos. Agora, não vejo possível que esses quick wins permitam licenciar 2 GB por ano. Eu concordo com... Não, a física é inabalável. E a matemática também. Maria José. Pronto, como disse o Nuno, nós já recebemos os processos, exceto aqueles que estavam já para decisão e, portanto, já tinham o processo muito adiantado e, portanto, esses processos ficaram, e como eram 6 processos, 4 já estão tratados, há 2 que aguardam essa finalização. Os outros estamos, digamos, a ver. Há aqui uma questão dos prazos de resposta que tem que ser agora discutido entre a APA também e a Direção de Serviços de Energia Elétrica.
Há outra questão que também se coloca relativamente à avaliação ambiental, e é um problema que nós não estávamos, digamos, atentos a isso, e foi-nos reportado que a APA estava a receber ou estava a dar seguimento a processos com estudos de avaliação de impacto ambiental, mas que não tinha, digamos, o cruzamento de informação com a DGEG no sentido de perceber se os processos que estavam em análise tinham ou não título de reserva de capacidade ou acordo. Portanto, isso coloca uma questão que é aqueles que já têm título de reserva de capacidade ou acordos ou que decorrem nos leilões, digamos, estão a ser, de certa forma, ultrapassados por aqueles que se, digamos, adiantaram na elaboração de um estudo de impacto ambiental, mas que, efetivamente, a possibilidade e a viabilidade de se concretizarem, deste momento, não tendo o ponto principal, que é da ligação à rede, quer dizer, não conseguem. Portanto, isto é um caso que nos está a preocupar as entidades e está a preocupar, em primeiro lugar, os promotores, e, portanto, de onde se conclui que esta articulação entre a DGEG e a APA tem que ser cada vez mais estreita e cada vez mais cuidadosa relativamente a consequências que daí podem advir por esta dicotomia em termos de o que é o licenciamento elétrico e o licenciamento ambiental, e, portanto, decorre daqui a necessidade de um diálogo permanente, e penso que o CILIAM e o acesso trabalhamos com a mesma plataforma irá, digamos, mitigar estas questões. Pedro, nós sentimos muito na pele cada vez que sai uma legislação nova, o 30A foi uma delas. Efetivamente resolve aqui um bocadinho do problema, mas sabemos que muitos projetos estão acima dos 50 megas e, como é lógico, esta legislação não se aplica. Como é que nós estamos a olhar também para isso e como é que tem sido a nossa vidinha a tentar responder e ajudar ao máximo nos problemas que nos vão chegando? Eu vou utilizar um comentário inicial do Nuno, que é esta questão dos go-to areas. Não são só áreas massivas de centenas ou de milhares de hectares, são todas as áreas onde se podem instalar centros eletroprodutores renováveis de diferentes potências e, obviamente, uma vez mais, com a restrição da rede elétrica. E como é que nós vamos efetivamente conseguir determinar, com todas as camadas que temos que ter de integração, rede elétrica, reserva ecológica nacional, reserva agrícola nacional, rede Natura, e depois perceber o que é que sobra, não é? Se chegarmos à conclusão que não sobra nada, temos um problema. Não sei se alguém já fez esse exercício, mas eu gostava de colaborar e de contribuir à PREN para que se fizesse esse exercício, ou seja, perceber o que é que são go-to areas com terrenos públicos, mas se calhar há rede onde não há terrenos públicos, e há terrenos públicos onde não há rede, e como é que isso se resolve e como é que isso tem que ser apresentado ao país. Nós vamos tentando ajudar naquilo que podemos, e temos recebido imensas solicitações dos nossos associados para tentar, no fundo, interpretar os seus problemas na resolução. Os 50 megawatt são uma dimensão adequada. O Sr. Secretário de Estado anunciou num evento da Vestas, onde tivemos também que até 120 megawatt de eólica, desde que não ultrapasse 20 torres, também pode. Mas é preciso perceber se há rede elétrica onde todos estes terrenos estão disponíveis, não é? Porque, a menos que se invente uma nova tecnologia tipo telecomunicações com sinais onde os eletrões passam paulatinamente através da atmosfera, não estou a ver como é que a gente vai resolver o problema sem a questão da rede elétrica e integrar nestas áreas todas. Nós dissemos há pouco, 15 giga de fotovoltaico por baixo, se considerarmos os 4 gigawatts de eletrolização. Não.
Eu gostava de comentar algo que o Pedro agora disse, dois aspectos. Se repararem na comunicação, isso é um dos temas que também estamos a tentar discutir com a Comissão Europeia, se repararem na comunicação, aquilo indiretamente dá a alusão de que estas go-to areas depois serão objeto de uma compilação por parte do George Research Center, que por sua vez a comunicação, ou seja, nós em Portugal, isto é muito importante fazer, mas nós não estamos preocupados em fazer um atlas. Sim, sim. Nós estamos preocupados em designar as áreas. Claro. E nós vamos, e já estamos a trabalhar, como eu digo, nessa dimensão. Aquilo que, porventura, agora a pensar um bocadinho, já que estamos aqui em brainstorm, este nosso trabalho convosco, do guia de licenciamento, poderia ajudar em termos de pôr em cima da mesa alguns princípios de compatibilização, por exemplo, em resultado daquilo que tu dizias e bem, nós vamos investigar isto. E a probabilidade de haver um terreno sem nenhuma restrição de utilidade pública, sem nenhuma condição, eu não digo que seja zero, mas não sei se é 100%. Mas é perto. E, portanto, vamos ter que ser confrontados com princípios de compatibilização. Nós já o fazemos no dia-a-dia, mas a questão é tal coisa, isto tem sido incremental. Claro. Porque se nós olharmos, eu não gosto da conversa, não gosto daquela falsa dicotomia entre meio cheio e meio vazio, mas eu sei o que é que era há 3 anos atrás estas discussões. Era basicamente não pode. Entretanto, tivemos o debate dos buffers, tivemos o debate das áreas florestais, tivemos o debate das linhas de água. Gostava de dar nota que estamos também na APA a olhar para esse assunto de forma muito proativa, porque sobretudo na zona sul, creio que temos condições para ter um standard diferente dos 10 metros e ao fazê-lo, estou convicto que vamos reduzir substancialmente a área, mas também temos noção que o 30A nos impele para um novo standard, que é o de, entre proliferação de linhas e área, o Governo entendeu, a lei portuguesa faz um trade-off. Uma outra coisa que temos feito nas avaliações de impacto, e já agora elas acabam por servir para isso também, embora também tenhamos que nos articular melhor e com a REN e da IDEM, que é a questão de evitar a duplicação de linhas, dentro do possível, subestações, e na dia estava a falar a propósito de um projeto que, na prática, coloca naquele promotor a obrigação, se quiserem, de permitir que aquilo seja depois plugged-in por linhas outras. Nós achávamos que estávamos a criar coisas novas. Isto, afinal, é feito lá fora, nos Estados Unidos então é feito, mas nem se discute, é o primeiro a chegar, é o que tem que fazer isto. Nós aqui vamos discutir quem é que paga. Ok? Mas se calhar temos ali uma potencial valia, não lhe vou chamar mais, associada a essa disponibilização. E, portanto, isto são tudo coisas que nós temos estado, eu considero, a melhorar, face ao que tínhamos histórico. Agora, de facto, o nível de aceleração que está subjacente a isto vai-nos obrigar, e, portanto, se nós conseguimos à boleia deste guia, repito, princípios de compatibilização, quando chegarmos às go-to areas, acho que devíamos fazê-lo. Bem como, por exemplo, isto nós já estamos a fazer, nós aportaremos essa informação, quais são as layers que têm que ser tidas em conta para efeitos de identificação de restrições. Isto não é um exercício menor, devo dizer. Estabilizá-las durante um período. Não é cada mês. Mas, Pedro, eu ainda estou antes disso. Um layer novo. Eu ainda estou antes disso. Eu estou naquela fase em que todos achamos que temos as layers todas, até ao dia que alguém diz, ups, esqueci-me desta. Eu tenho que estabilizar, antes do tempo, tenho que estabilizar no modo, isto é, quais é que são as layers? Sim, e qual é o resultado desse cruzamento, e quando chegamos ao ponto de concluir que em função disso há potenciais incompatibilidades, como é que as resolvemos? Através de princípios de compatibilização, e uns serão regulamentares, outros são operacionais e outros são legais. Se calhar aqui, e para acrescentar, o que a Comissão diz, efetivamente, é que em 2 anos os Estados-membros deveriam apresentar o que é o planeamento espacial para estas zonas preferenciais. Mais uma vez, isto está em discussão, mas o que toda a gente já veio dizer é não pode ser em 2 anos. Vai ser um trabalho muito mais expedito. Ou seja, lá está, mais uma vez, se as coisas são para 2030, não podemos estar aqui há 2 anos a discutir que layer é que falta. Estamos a esquecer-nos de alguma coisa.
Isso é como aquela brincadeira que não tem graça nenhuma, que é, obviamente que nós temos que, no novo desenho do mercado elétrico, estruturar muito bem como é que é feita a remuneração e a proatividade do comportamento do consumo, não é? Nós podemos todos optar por às 6 da tarde irmos todos para a cama, não vemos televisão, não ligamos o telemóvel, mas o que é que custa, não é? Fazemos alterações radicais do modo de vida, porque senão isto é tudo incompatível, não é? Agora, nós já sabemos que 2030, provavelmente os 25 gigawatts, reparem neste meu ar irónico, talvez não consigamos todos, não é? Mas aí 22 não seria mau, não é? Sim, sem dúvida. E nós temos que estar aqui todos coordenados, vocês contam sempre com a nossa contribuição para tudo, porque é do nosso interesse que isto aconteça. Por isso é que nós somos uma associação do setor dos produtores de eletricidade, é para que estas coisas aconteçam. E os nossos associados têm todo o interesse em cooperar com as entidades de forma a que isto efetivamente acelere. Porque nós sabemos que as metas a que nos estamos a propor exigem mudanças que ou desistimos das metas ou temos que implementar as mudanças. Sem dúvida. Bem, e já falámos aqui das várias entidades, já falámos da questão dos municípios, mas há aqui um ponto também que começa a ser cada vez mais importante, que para além da colaboração entre toda a gente, neste momento temos também o público, que é um público cada vez mais informado e mais exigente. Como é que temos que olhar para esta colaboração, não só entre entidades, mas também cidadãos, para que também não vejam, mais uma vez, o processo de licenciamento como vem uma central para o lado da minha casa e olharem para os projetos de uma forma construtiva e sustentável para o país? Eu penso que isso, como eu disse no início, passará também por uma questão de... Eu não sei se o público estará tão informado quanto aquilo que a Susana disse, de uma maneira geral. Acho que há muita desinformação. E acho que há que haver também campanhas de sensibilização e de fazer notar efetivamente que, digamos, todo este processo, e isso está patente agora na questão, nós não somos muito afetados, felizmente, pela dependência do gás da Rússia, mas há países que estão seriamente preocupados com a dependência e, portanto, têm que ter uma outra alternativa que não seja, digamos, procurarem outras formas de energia. O que acontece é que, digamos, este problema de segurança de abastecimento é um problema que toca a todos, porque neste momento nós temos que ter a noção, felizmente temos conseguido conciliar, digamos, a oferta com a procura, portanto o consumo com a produção, mas com a saída das centrais de carvão, com a seca que neste momento originou a paragem de alguns aproveitamentos hidroelétricos. Portanto, se nós podemos estar, e se calhar o gestor global do sistema elétrico é capaz de ter uma noção mais precisa, poderemos estar, e é bom que as pessoas tenham essa consciência, a ter em breve um problema de segurança de abastecimento. E isso vai nos tocar a todos, enquanto consumidores. E, portanto, neste momento, eu acho que essa sensibilização e esse alerta tem que ser dado para que as pessoas tenham a noção que isto não é só, digamos, uma questão de um investimento privado que quer fazer no meu jardim, mas que é um problema que poderá afetar todos nós e, portanto, quando nos falta a luz ficamos todos muito preocupados e muito irritados, mas podemos estar a enfrentar
um apagão nos próximos tempos se não tivermos também o recurso a outras energias alternativas que neste momento estamos a tentar desenvolver. E, portanto, isso acho que é uma informação que se tem que transmitir e sensibilizar o público em geral. Sim, sem dúvida. Nuno. Bem, obviamente há vários públicos, e isto pode parecer lá para Aliciano, mas eu gostava de dissecar 2 ou 3, com uma nota histórica, e fazendo já agora um reconhecimento da APREN. Ainda no mandato de Sá da Costa, e agora Pedro Amaral Jorge, a APREN olhou para a dimensão de sensibilização e de comunicação de uma forma estratégica que começou a fazer diferença, porque eu lembro-me, como é que eu ia te colocar esta questão? Durante mais de uma década eram uns meia dúzia de gatos pingados, alguns deles na área do ambiente, a defender as renováveis neste país. Porque de repente eram demonizadas, era um horror, eram caríssimas, alterações climáticas eram um hoax. Ou que a gente Ainda ontem vi um programa à noite em que estava alguém a referir isso. E portanto, não deixa de ser irónico, na SIC. fast forward, como agora se diz, que estejamos hoje a discutir como é que quem pensa estas matérias na área do ambiente está a ser força de bloqueio e está a atrasar o licenciamento. Eu também, atenção, matizando a questão, a APREN nunca disse licenciamento ambiental, disse licenciamento, porque tem consciência, porque conhece o terreno, que somos um país de burocratas e que temos que... se calhar é essa a resposta a esta coisa toda, vamos quebrar esta lógica napoleónica de burocratizar tudo e mais alguma coisa. O processo tem que ser compro completamente. Tem que ser disruptivo. Os vários públicos quer dizer que continua, de facto, por fazer um debate ou uma sensibilização dos vários públicos relativamente à importância das energias renováveis como fonte de independência e de criação de emprego e de criação de valor. Mas, se conseguimos ligar isto, por exemplo, em Sines, mas não só, como elemento fundamental de uma estratégia de reindustrialização / onshoring, estamos a discutir empregos concretos. Não estamos a discutir uma geração upstream que as pessoas querem... Ainda há 2 dias alguém me perguntava, a propósito de uma utility portuguesa, qual é a percepção dessa utility em Portugal, e para a esquerda e para a direita. Eu dizia, sinceramente, as pessoas querem gasolina barata. Se fosse gasolina, não estou a nomear ninguém. E, portanto, reparem, estamos a falar de setores que historicamente eram upstream, eram back-office, e as pessoas, ainda por cima, tiveram uma década em que só matraquearam, são caros, são careiros, têm rendas. Onde é que eu quero chegar aqui? Vocês são os promotores do momento. E esta componente também é uma componente de uma sociedade sofisticada e madura, tem que ser tida em conta. E embora seja interessante, porque é verdade, falar, como é que era o termo? Os agroparques, não é? O Parque Agro, não sei o quê. Agripivi. Não resumam a comunicação só a isso. Porque para o público em geral, mais uma vez, enfim, umas compotas, umas coisas de mel, mas quer dizer, estamos a falar de uma outra escala de comunicação. Portanto, em suma, da parte das administrações, que é um público central, há pouco estava um bocadinho subjacente àquilo que nós estamos para aqui a dizer. Sim. Nós temos que fazer um trabalho massivo de sensibilização das administrações sobre a urgência desta matéria. E, obviamente, eu insisto neste ponto, parte desta sensibilização é feita, eu sou jurista e utilizo a expressão op legis, quer dizer, por lei, mas o por lei normalmente é à força. E estas pessoas, estes organismos, precisam de ser sensibilizados na forma mais genuína do termo para a priorização disto. E se calhar, reparem, um Ministério da Agricultura não é demonizar ninguém, mas quer é produzir batatas, laranjas, frutos vermelhos, ok? E, portanto, dizer-lhes tem que desafetar a área de rano para poder pôr parques eólicos, eles dizem, vocês estão a gozar comigo, quer dizer, independentemente da valência do PIB. Portanto, este debate tem que ser feito, esta sensibilização deste tipo de públicos tem que ser feita, e, em terceiro lugar, pelo menos, eu acho que também temos que sensibilizar cada vez mais os autarcas. Os autarcas, eu não embarco na demonização do poder local. O poder local é fundamental, e nós sabemos isso. E temos que ser capazes de todos, e se calhar passa por uma coisa que está no 30, no Diploma 30, ninguém referiu ainda aqui. O Diploma 30 traz para cima da mesa uma ideia que também não é nova,
e que também fala o Repower, que é, se calhar este é o santo grau da burocracia em Portugal, que é todos trabalhamos, cada um no seu tempo. E em sequência. Trabalhar em paralelo é um anátema. Porque eu, enfim, estou a ver, olhar para o lado a ver quando é que ele abre a boca, ou ela, para depois então abrir eu a boca. E a verdade é que isso não se compadece com estes desafios e com estes timings. Não é fácil resolver. Não, de todo. Não é fácil resolver Atividades em paralelo ou sequenciais. uma questão que ela mesma, e se olharmos para o que diz o Diploma 30, ele o que diz é, vamos tentar, através de uma articulação entre diferentes serviços que possa ser o mais upstream possível. É nisso que temos que trabalhar, que é quando, e realmente os projetos solares, eu posso estar enganado, mas os projetos solares, muitos deles já aparecem num nível de maturidade, enfim, melhoraram muito no último ano e meio, também é verdade, que nos eólicos nós tipicamente não tínhamos na primeira geração. Mas a verdade é que quando fechamos uma avaliação de impacto, com todas as vicissitudes que ela tem, incluindo a pós-avaliação, aquilo que muitos promotores nos dizem a nós é eu já tenho a avaliação de impacto ambiental morta enterrada, entre aspas, e 2 anos depois estou à espera de uma licença do A, do B ou do C. Isso é que nós temos que ser capazes também de puxar para a montante essas considerações, o que pode nos levar para um debate sobre o nível de detalhe do projeto. E de como, e há dias falámos com alguns de vocês sobre isso, que é, quando é que a gente estabeleça o projeto? Acho que temos que todos fazer aqui um esforço, nós também, claramente. Nós não podemos estar sempre a pedir. Não, mas a formação dos municípios, e quando eu digo formação é efetivamente uma coisa feita em termos nacionais, preferencialmente com o apoio da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Porque a realidade do país não é só o litoral e as metrópoles, não é? Eu, numa vida profissional passada, tive que andar por muitos municípios e deparei-me em vários deles com o engenheiro da Câmara. Só há um engenheiro, é o engenheiro da Câmara, e o engenheiro da Câmara trata de tudo. Tira o gato de cima da árvore da senhora que lá está, resolve o problema da rega. Quer dizer, não é possível. Como é que o engenheiro da Câmara olha para um processo de licenciamento de um parque fotovoltaico? Não é possível. E há municípios que efetivamente têm o território adequado para que isso aconteça e até têm rede elétrica disponível, mas depois as infraestruturas da análise de projetos desses municípios são incompatíveis com aquilo que nós precisamos fazer e por isso o licenciamento tem 3 grandes pilares, ou pensar tem uma sequência de processo que lá está, se calhar uma equipa que tratasse o licenciamento todo ao mesmo tempo e fazer a integração no mesmo, vamos sonhar, no mesmo espaço temporal com as competências distintas em que cada um se pronuncia era o ideal. É possível fazer isso? Se calhar é. Mas nunca pensámos nisso, não é? Porque fazemos primeiro uma parte, depois fazemos a outra e depois vamos tratar do... E estas reações dos municípios não são uma coisa antiga, não é? Porque sempre houve uma compensação aos municípios e os municípios eram integrados na decisão. E neste momento nós vamos provavelmente ter que repensar essa variável, que é como é que os municípios são modernizados e como é que são compensados pela ocupação do território. Porque no limite isso até pode ajudar em municípios com quase nenhuma atividade económica a suprir os seus financiamentos camarários para conseguirem fazer meia dúzia de coisas para a população que lá vive, não é? E isso tem que ser visto de uma forma integral. Essa visão social, esse é o público. É o público que vai beneficiar direta e indiretamente da implementação de tudo isto que é a transição energética, não é? Pedro, mas ainda antes aqui de eu ir para a última pergunta para vocês, só pegando aqui na questão do público, efetivamente a APREN tem feito muita coisa, ou tentado fazer muita coisa neste assunto. Ainda agora, no início da semana, lançámos o nosso projeto de literacia energética para crianças e estamos sempre com uma porta muito aberta para o que é a comunicação social e tentamos, sempre que vemos alguma coisa que nos parece um bocadinho demasiado errada, contrapor. Quero falar um bocadinho deste trabalho que temos estado também a fazer internamente. Aí vou advogar em causa própria, mas sim, acho que a equipa da APREN na área da comunicação e de policy tem feito um trabalho notável nesta área de nos expor ao exterior, nas redes sociais, na imprensa, tentativamente na televisão. Infelizmente não consigo ir à SIC, ninguém me convida, eu ando a tentar e ninguém me leva lá. Ontem à noite pensei que até podia estar naquele grupo.
E efetivamente nós precisamos de fazer mais. O que temos feito é bom, mas é sempre insuficiente, porque os desafios são sempre novos, são mais frequentes, têm uma densidade maior naquilo que é a sociedade, e nós contribuímos para tentar esclarecer à nossa escala aquilo que conseguimos. Temos ainda medidas pensadas de fazer um polígrafo sobre aquilo que tem a ver com os temas renováveis, que é um projeto que está pensado para 2023, e a nossa expectativa é que a gente consiga ter a nossa contribuição para esclarecer o tal público, mas não é um tema fácil, porque a transversalidade deste assunto demora tempo a capilarmente lá chegar, mas eu diria que do ponto de vista de, se fizéssemos uma extrapolação em função do número de visualizações que temos tido em termos de redes sociais, em termos do site, e pudéssemos extrapolar essa amostra para a população, acho que estamos numa tendência claramente crescente de divulgação de informação que as pessoas consideram pertinente, que as ajuda a interpretar um conjunto de coisas. Agora, acho que ainda temos que ganhar um espaço televisivo representativo em alguns canais ou alguns programas, porque ainda há muita da população que assiste à televisão como um meio de comunicação, e nomeadamente nesses municípios remotos, onde as pessoas têm uma idade mais avançada e onde provavelmente estão as go-to areas, uma vez que a rede elétrica lá chegue, mais favoráveis àquilo que é a implementação das nossas metas. Acho que temos que fazer isso também, mas temos estado neste caminho. Acho que temos que nos orgulhar do caminho, e eu não gosto de falar em causa própria, mas acho que temos que nos orgulhar do caminho que fizemos até aqui e continuar a fazer mais e aumentar sempre a diversificação da comunicação neste segmento e tentar alargar isto ao público mais abrangente possível. Muito obrigada aqui por este bocadinho e também por divulgar aqui um bocadinho o que temos estado a fazer. Aqui, para fechar o nosso debate, voltando ao tema que nos trouxe cá, que é o guia, e eu queria aqui num bocadinho que cada um de vocês nos dissesse a importância que este guia vai ter para todos. Nuno. Como um guia de orientação que possa resultar de, pelo menos, uma clarificação sobre os temas mais importantes, que possa contar com a participação de todos, em si mesmo, isso será um ganho. Ponto 1. Ponto 2, e pode ser já feito isso antes, nós temos estado a pedir a muitos de vocês contributos, ideias sobre como melhorar os processos de decisão, coisas tão lineares como tipologias de medidas de mitigação ou de compensação que acham que podem ser alteradas, não fazem sentido, ou outras. Se pudermos depois catalogar isso num guia desta natureza, creio que seria importante. Outra coisa que seria importante também é dar uma mensagem muito clara sobre esta lógica de tentar fazer o mais possível coisas em paralelo e o mais cedo possível. E, finalmente, algo que eu sei que é muito difícil, que o Pedro também já referiu, mas que há muito tempo que procuramos todos, e tenho aqui vários colegas da APA a encontrar, que é esta noção de quando é que a gente consegue perceber a data de uma decisão. E depois juntar a isso a data da implementação. Fazer uma espécie de backcasting disto. É muito difícil, eu sei isso, é muito difícil. Mas devíamos tentar, pelo menos, fazer com que estes processos tenham uma linha de tempo, como temos, por exemplo, no Ciliambo hoje, temos uma linha de tempo, tenho uma linha de tempo para ver se a gente consegue fazer uma coisa parecida com aquilo que fazemos quando recebemos um correio da DHL ou da Amazon. Onde é que a coisa para? Vamos ver. Eu, para além disso, acho que é muito importante termos essa noção, esse guia de tempo, mas para mim há um aspecto que eu acho que vai melhorar muito com a existência deste guia, que é as interpretações divergentes que existem sobre o mesmo tema, sobre a mesma legislação. Cada cabeça acha, é a sua sentença, como diz o ditado, e muitas vezes isso provoca tratamento de situações análogas completamente distintos. Havendo um guia claro, procedimentos claros e, portanto, uma metodologia consensual, portanto, essa interpretação, eu acho que é assim, acho que
vai melhorar muito todo o processo de licenciamento e vai colmatar muitas das falhas e muitos dos desentendimentos que por vezes existem e que são difíceis de colmatar. Portanto, entendimentos distintos entre o que é o interesse privado, entendimentos distintos entre o que é o interesse público e, digamos, interpretações muito divergentes sobre situações semelhantes e, portanto, talvez seja, digamos, um ponto que eu acho que seja dos mais principais e dos mais positivos que este guia poderá trazer, aliado com esse guia temporal que o Nuno falou. Sem dúvida. Bom, eu acho que vocês, alguns já me conhecem o suficiente a saber que eu sou sempre um bocadinho mais ambicioso com as expectativas que ponho nas coisas. Não? Eu acho que o guia é tudo isto que foi dito aqui e eu estou convicto que nós vamos conseguir chegar a um guia que vai ser um consenso entre todas as partes. E quando isso acontecer, o guia passa a ser uma ferramenta de interpretação de linguagem, de criação de precedências, de interpretação de fatores, e isso permitirá que nós, quando precisarmos de aumentar equipas, desenhar processos, informatizar processos, criar sistemas de informação para isto, que não precisemos de voltar a pensar como é que vamos fazer as coisas, porque todos nós já nos identificamos com isto e já trabalhamos com isto o tempo suficiente para passar daquilo que ainda não está devidamente estruturado do ponto de vista de portais, de ferramentas e pegar nisso, pegar na lei, adequar e implementar. Esta é a ambição que eu tenho com o guia. É uma ambição pessoal, mas é a ambição que eu tenho. E acho que temos todas as condições para conseguir chegar lá. Sim, sem dúvida. Muito obrigada. Da minha parte, e relativamente ao guia, eu posso-vos dizer, e do trabalho que a gente já tem estado a desenvolver e incorporar, e ainda há bocado o engenheiro Timóteo me dizia, bem, já temos 50 páginas, que é um bocadinho reflexo da nossa legislação. E o que eu lhe estava a dizer é, a nossa primeira preocupação está a ser, efetivamente, incorporar toda a informação, alimentar e, a seguir, claramente, é limar arestas e tentar pôr aquilo depois numa linguagem que seja muito clara para todos.